Olá pessoal, muito bom dia. Graças a Deus, Deus nos concede mais uma oportunidade, de estarmos aqui juntos, aprendendo de Deus, aprendendo da sua palavra, coisa maravilhosa. E hoje, sábado, o último dia da semana, e vamos fechar esse assunto que nós falamos durante a semana toda a respeito do jardim, as lições do jardim, que lições maravilhosas, como nos ensina a sermos pessoas melhores e compreendermos melhor as nossas responsabilidades para com aquilo que fazemos, lembrando sempre que toda ação tem uma reação e que nós precisamos viver com mais atenção, prestar mais atenção nas coisas, nas instruções, para que nós possamos realmente ter uma vida muito melhor. Eu vou trocar de posição, vou virar ao contrário aqui, ver se dá para pegar a paisagem aqui no fundo de mim. Isso aqui fica melhor, Aqui a gente pega um pouco da paisagem ao fundo daqui da onde eu tô na varanda do meu quarto. E hoje, para a gente finalizar esse assunto aí de Gênesis 3, as lições que nós aprendemos no Jardim do Éden, ali no paraíso, as lições que Deus dá por meio de Adão e Eva. E finalizando, fechando ali no verso 11, que é onde nós falamos ontem, do 11, 12, 13, e então Deus, ele faz uma pergunta para Adão, fala assim: Adão, quem te disse que tu estavas nu? Por acaso comestes do fruto que eu disse que não era para você comer? Então esse verso 11, só para a gente poder finalizar, ele vai nos mostrar uma realidade seguinte, Deus, é claro, Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, ele sabia já com certeza que Adão já tinha comido o fruto, mas ele queria ouvir da própria boca de Adão. É uma coisa que nós como líderes, nós precisamos aprender, e isso é muito didático, essa questão é muito didática para nós que somos líderes, que nós podemos usufruir dessa sabedoria que Deus nos passa, Às vezes se faz necessário a gente criar um cenário de aprendizado, porque é muito comum a gente pegar e ver uma situação errada dentro da equipe e tentarmos corrigir de uma forma ou de outra, de uma forma mais bruta ou menos bruta, de uma forma, vamos falar assim, mais sutil ou menos sutil, mas às vezes a gente faz tudo isso aí e não gera um aprendizado. E sempre o intuito, como eu sempre falo, a Bíblia é um livro que vai nos criar aprendizado. Nós precisamos de utilizar ela para termos aprendizados. E aqui eu vejo que Deus, ele quis fazer um aprendizado para Adão. E é claro, ele fez um teste com Adão e Adão falhou. E isso é muito bom a gente aplicar, até para a gente poder entender o nível das pessoas que estão com a gente. Então quando Deus olha para Adão, fala assim: Adão, mas quem é que te falou? Adão vira para ele, quando Deus chama, ele fala assim: Adão, onde estás? E Adão responde, fala: Senhor, ouvi tua voz e temi porque estava nu. Deus pensa e fala assim: bom, peraí, então já está diferente do que estava nos outros dias, Vê só a importância, essa questão desse diálogo, Deus chega nesse diálogo para poder chegar no fundamento. Então Deus já percebeu que estava errado a situação ali com a equipe dele, com o time dele. E ele chega o meu amigo João Melo. Deus abençoe, João Melo. Um bom dia para você, meu amigo. Sucesso. Então Deus olha ali e pergunta, fala assim: mas por que você se escondeu? Quem é que te falou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei que não era para você comer? Veja que Deus, nessa pergunta, mesmo ele já sabendo a resposta, ele estava fazendo um teste ali com Adão. Porque Adão teve a oportunidade ali de admitir o seu erro e se posicionar diante de Deus de uma forma diferente. Que muitas vezes a gente na nossa equipe, nas pessoas do nosso convívio, a gente não dá essa oportunidade. A gente sabe que está errado, a gente sabe que a pessoa que errou e vai lá e faz aquela correção, dá o corretivo naquela situação. E muitas vezes a gente rouba a oportunidade da pessoa aprender com aquele erro. Ele errou e a gente não dá a oportunidade dele aprender. A gente simplesmente lança na cara dele que ele errou, vai lá, limpa a bagunça que ele fez e tá tudo certo. Mas Deus não, Deus nos dá essa instrução aqui. Ele chega e pergunta para Adão, fala assim: Adão, quem é que te falou que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta que eu falei para você não comer? E aí, infelizmente para Adão e infelizmente para toda a humanidade, que pagamos por esse erro de Adão, ele chega e fala para Deus, fala assim: olha Deus, a mulher que tu me deste como companheira, ela comeu da fruta e eu acabei comendo também.
mas ele poderia ter feito de uma forma diferente, como nós falamos ontem, né, de assumir as responsabilidades. A ideia de Deus ali era dar uma oportunidade para ele assumir a responsabilidade daquilo que ele fez. Ele poderia ter chegado para Deus e falado assim: olha, Senhor, na realidade, aquela fruta que tu disseste para não comer, eu acabei sendo seduzido, a mulher foi seduzida pela serpente, a serpente enganou ela, fui seduzido por ela e acabei também comendo da fruta, e por isso eu percebi que eu estava nu, e por isso eu tive medo da sua reação. O que você poderia fazer comigo? Qual que seria a sua ação? Essa seria assim a resposta mais viável de Adão. E também seria a resposta que a gente gostaria que as pessoas do nosso time, as pessoas da nossa equipe pudessem passar para nós, ter esse feedback positivo. Mas nós sabemos, nós que estamos na liderança, sabemos que nem sempre é assim. As pessoas querem ao máximo tentar encobrir o seu erro, tentar ao máximo jogar sujeira para debaixo do tapete, esconder isso. Lembre que uma hora a gente vai ter que tirar o tapete, a sujeira vai estar toda ali. Então, Deus ele dá essa oportunidade para Adão e Adão não sabe aproveitar. Então Adão ele tenta tirar, na verdade a responsabilidade era dele, nós vamos ver aqui ao longo da história, e ele joga para a mulher. Aí Deus vira para a mulher e fala para a mulher, fala assim: Eva, mas por que você comeu dessa fruta sabendo que não era para comer? A mulher também seguindo o mesmo patamar, porque isso é um efeito dominó, é um efeito de escala, né? O homem não assume a sua responsabilidade, ele passa essa responsabilidade para outra pessoa que tem meia culpa, e ela chega também, tira o dela fora, ela também chega e fala assim: não, a serpente me enganou. Aí como a serpente não tinha mais ninguém para jogar mesmo, Deus olha para a serpente e começa a fazer. Olha que isso é interessante. É uma coisa que às vezes a gente lê a história ali de Gênesis, a gente passa batido nessa história, mas é bom a gente olhar ali que tem muitas lições, como eu disse lá no começo, são muitas lições nesse jardim que temos para nós. Deus ele começa ali a fazer agora o sentenciamento de trás para frente. Ele chega primeiro na serpente e fala para a serpente a sentença dela: olha, você será maldita, você vai rastejar, você vai comer pó. Vira para a mulher e fala para a mulher, fala assim: olha mulher, você, por causa da sua desobediência, agora você vai ter dores quando você for dar à luz, em dores terá seus filhos, você vai ser submissa ao seu marido, a partir de agora seu marido vai mandar em você, e tudo mais e tal, deu a sentença da mulher. E na sequência, por último, ele chega no homem. Ele chega no homem porque o homem era o responsável, como dissemos ontem. Quem recebeu a instrução era o homem. Quem tinha a informação precisa, a fonte direta da informação era o homem. Ele não soube transmitir aos seus subordinados e acabou que criou todo esse problema. Então Deus chega por último no homem e dá a sentença dele. E se você reparar na sentença bíblica, a sentença do homem é a mais complicada, é a mais complexa. Ele vira para o homem e fala assim: olha, por quanto você errou e não atendeu a minha ordem, maldita será a terra por causa de ti. A terra vai produzir espinho, vai produzir cardos. Você vai ter que trabalhar muito mais para poder tirar o sustento da terra. Pelo suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Então Deus olha ali e coloca uma condenação pesada para o homem, porque ele não seguiu a instrução que foi dada. E essa lição que nós precisamos entender para começarmos a praticar, né? A gente tem que, às vezes, tirar o coração de lado. Veja só, eu fico pensando para Deus, né, que ao criar o homem, ele diz naquela célebre frase, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, para que seja dominador. E agora Deus, eu acredito que com o coração, assim como um pai quando tem que corrigir um filho, com pesar, né, ele olha para o homem e faz a sua correção no homem. E nós, como líderes, nós temos que saber também aplicar a correção, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja pesada. Nós temos que colocar essa correção em ordem para que ela surta efeito. Não adianta eu chegar ali e analisar a história como a história foi contada. Olha, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. Deus chegou na serpente e deu a condenação para ela. A serpente fez a parte dela, está aqui sua conta para você pagar. A mulher fez a parte dela, está aqui sua conta. Mas para o homem, Deus colocou a sentença, o julgo maior, porque era a responsabilidade dele. E assim também nós temos que aplicar nas nossas equipes. Nós temos que fazer exatamente isso com a nossa equipe. Nós temos que aprender a tirar a emoção de lado. Eu gosto muito do fulano, o fulano foi muito bom, ele cometeu um erro, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, ele cometeu o erro, mas como eu disse ontem, se o erro não servir de aprendizado, ele é só prejuízo. Toda vez que nós erramos e aprendemos com o nosso erro, a gente tem um ganho, a gente tem um lucro nisso aí, porque gerou aprendizado.
Então, nesse caso aqui, para que o homem pudesse aprender e saber exatamente o peso daquilo que ele fez, tão grande foi o problema que ele fez, Deus teve que dar uma sentença pesada para ele. E essa sentença foi pesada realmente. Nós até hoje pagamos parte dessa culpa de Adão. Mas isso é muito necessário nas nossas equipes também. Nós temos que saber pegar, indiferente de ser um gerente, de ser um diretor, de ser um supervisor, um encarregado, indiferente de quem seja, é ele que tinha a instrução, a responsabilidade primária é dele, a responsabilidade maior é dele. Então você corrija de trás para frente, você vai pegar a última pecinha que fez, vamos falar assim, o executor do erro, aquele que realmente executou o erro, aquele que passou a situação errada, né, que dá sequência no erro, mas tem que chegar no líder e fazer a correção no líder se você quiser ter uma equipe de sucesso. Você só vai ter uma equipe de sucesso se você fizer isso. Eu lembro de uma situação no livro Quem Pensa Enriquece, acredito que é no Quem Pensa Enriquece, que tem uma situação dessa, e de um empresário, que contrata um diretor, e esse diretor dá um grande prejuízo, né? Dá um prejuízo de acho, 10 milhões para a companhia, e as pessoas viram para o CEO daquela empresa, para o dono daquela empresa, e falam assim: então, você vai cortar o pescoço do cara, demitir ele, afinal de contas ele deu um prejuízo de 10 milhões. Ele falou assim: não, agora que eu investi 10 milhões no treinamento dele, não posso mandar ele embora, né? Eu já investi 10 milhões. Então o que aconteceu ali? O que aquele empresário viu? Que mesmo com um erro gigante que aquele funcionário deu, ele teve a lição, ele aprendeu. Então, como ele aprendeu, os 10 milhões não foi prejuízo, os 10 milhões foi investimento em treinamento. Então que nós também possamos fazer isso, que nós saibamos aplicar a correção no tempo certo e na medida certa. Não adianta eu querer pegar lá embaixo, pegar a serpente, tacar um peso em cima da serpente e não tacar o peso em cima do homem, que era quem tinha a obrigação de manter fiel aquilo que foi dado, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que essa semana, esses ensinamentos do Jardim possam fazer a diferença na sua vida, na sua equipe, e que você possa colocar em prática cada um desses ensinamentos. Volta lá nos primeiros vídeos, anota, faz a anotaçãozinha, isso é muito bom. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia, como foi e é de grande valia na minha vida. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na sua, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente final de semana. Até mais, forte abraço.